Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre a campanha lançada pelo Ministério Público Estadual e pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina para divulgar a Lei da Busca Imediata e prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes. Também vai ver uma matéria sobre os termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público, Governo do Estado e Prefeituras de João Pessoa e Campina Grande para municipalizar as creches estaduais localizadas nas duas maiores cidades da Paraíba. No estúdio, vamos receber o promotor de Justiça Manuel Cerejo, que vai falar sobre o serviço de transporte coletivo e os direitos dos passageiros. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Basta um segundo de distração para que mães e pais carreguem para o resto de suas vidas uma dor incurável, culpa e um vazio insuportável pelo desaparecimento de um filho. Estima-se que a cada 15 minutos uma criança desapareça no Brasil. Em 15% dos casos, essas crianças e adolescentes desaparecidos nunca mais voltarão a ver a sua família. Sensibilizados com esse problema, o Ministério Público Estadual e os Conselhos Federal e Regional de Medicina lançaram em dezembro uma campanha para divulgar a Lei da Busca Imediata e acabar com o mito de que se deve esperar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência e comunicar o fato à polícia. Além de conscientizar as pessoas de que se deve procurar ajuda o mais rápido possível, o desaparecimento de crianças e adolescentes traz à tona problemas como o despreparo, a falta de integração e a ineficiência de serviços como delegacias e cadastros nacionais. É o que você confere agora. Divulgar a lei da busca imediata e conscientizar a população da necessidade de comunicar imediatamente à polícia o desaparecimento de uma criança ou adolescente. Esse é o objetivo da campanha lançada no dia 11 de dezembro do ano passado pelo Ministério Público da Paraíba, através do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente e os Conselhos Federal e Regional de Medicina no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Mais de 35 mil crianças desaparecem no Brasil a cada ano. Isso dá uma média de uma criança desaparecida a cada 15 minutos. Em 15% desses casos, as crianças nunca são encontradas e nunca voltam a ver os seus familiares. Apesar disso, não há registros de crianças desaparecidas na Paraíba. No Cadastro Nacional disponibilizado na internet pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, existem cerca de 300 casos de desaparecimentos em 19 estados do Brasil. Indício de que há falhas na alimentação desse cadastro e que falta integração entre as delegacias dos estados e a própria rede. De acordo com a delegada da Infância e Juventude de João Pessoa, existem diferenças entre os perfis de casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes. Existe uma diferença de um desaparecimento de um adolescente, porque isso é uma criança que é levada. Ela realmente, a não ser que ela venha a ficar perdida em algum local, se está em um local público, os pais estão em um local público e ela se perdeu numa praia, num negócio, é diferente, né? Desaparecida porque perdeu-se. E quando se fala em adolescente, sempre tem uma motivação por trás desse desaparecimento. São adolescentes rebeldes que estão ingressando na droga, na prostituição, que não estão tendo assiduidade na vida escolar, que não querem obedecer aos pais. Aí eles saem de casa por esses motivos. A Paraíba foi o primeiro estado do Brasil a implantar o Sistema Internacional de DNA ProKids. O projeto, em parceria do governo do estado com a Universidade de Granada, na Espanha, tem como objetivo combater o tráfico de crianças e adolescentes. Trata-se de um banco de dados genético destinado à procura por crianças desaparecidas. No caso que uma família
dá por conta de um desaparecimento do seu filho, o procedimento é ir até a delegacia, fazer a denúncia, né? E lá na delegacia eles vão ser informados que existe o programa DNA Pro Kids, que facilita, que ajuda a encontrar essas crianças desaparecidas. Vão ser convidados a participar e serão encaminhados para cá, para o Instituto de Polícia Científica. Os Conselhos Federal e Regional de Medicina da Paraíba disponibilizaram no endereço eletrônico www.portalmedico.org.br um link contendo informações para auxiliar os familiares em casos de desaparecimento. No dia 18 de outubro, dia do médico, o Conselho Federal lançou no seu portal, um link sobre a criança desaparecida. E, através desse link, é possível os pais ou familiares fazerem denúncias, cadastrarem a criança desaparecida, inclusive com foto, e também alguém pode fazer denúncia através do portal. Além disso, nesse portal estão incluídas informações para os pais em relação à prevenção do desaparecimento de criança, do sequestro, e também em relação aos profissionais de saúde, sobretudo o médico, quando ele pode suspeitar de que uma criança foi sequestrada. Existem algumas dicas que os pais devem seguir à risca para evitar o desaparecimento de crianças ou adolescentes. Acompanhar o filho à escola na ida e na volta e avisar o responsável da escola quem irá retirar a criança. Colocar na criança bilhetes ou cartões de identificação com o nome dela e dos pais, além do endereço e telefone. Orientar a criança como fazer chamadas a cobrar para pelo menos 3 números de parentes. Não deixar as crianças com pessoas desconhecidas, nem que seja por um breve período de tempo, pois muitos casos de desaparecimento ocorrem nestas circunstâncias. Converse todos os dias com os filhos, procurando conhecer todos os amigos, onde moram e com quem moram. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Bertrand Asfora, a campanha quer acabar com o mito de que se deve esperar 24 horas para comunicar esses desaparecimentos e diminuir o sofrimento de muitos pais paraibanos. O desejo do Ministério Público Brasileiro, através do Cálculo da Infância e da Juventude, é evitar esse período crítico, digamos assim, do desaparecimento até a atuação estatal em busca do desaparecido ou desaparecida. O Ministério Público está fazendo sua parte, orientando os nossos promotores, com campanhas no nosso portal e uma atuação muito firme e consistente da doutora Soraya à frente do Cálculo da Infância e Juventude em um dos mais itens dos seus programas de atuação, no caso, em relação à lei da busca imediata. No Brasil, o governo federal também disponibiliza um cadastro nacional de desaparecidos. E se você já viu ou sabe do paradeiro de alguma dessas crianças que vai aparecer na reportagem, entre em contato imediatamente com a autoridade policial de sua cidade e ajude a acabar com o sofrimento e o pesadelo vividos por muitas famílias. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determina que a educação infantil é de responsabilidade dos municípios. Apesar disso, as 2 maiores cidades da Paraíba ainda possuem creches que são administradas pelo governo do estado.
O jogo de empurra sobre a responsabilidade pelo financiamento dessas unidades gerou o sucateamento das creches e quem mais sofre com as consequências disso são as crianças pequenas e suas famílias que precisam desse serviço. A situação levou as promotorias de Justiça de Defesa da Educação de João Pessoa e Campina Grande a celebrarem termos de ajustamento de conduta que estabelecem prazos para que todas as creches estaduais existentes nessas duas cidades passem a ser integradas à rede municipal de ensino. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Vanessa é mãe de uma menina de 3 anos. A moradora de Campina Grande tenta pela 3ª vez, sem sucesso, matricular a criança em uma das creches ainda sob gestão do governo estadual. O ano retrasado eu vim uma vez, aí não tinha vaga. Ela ficou com os papéis para quando surgir a vaga encaixar minha filha até hoje. Aí agora é a 3ª vez que eu venho. Ela disse que está tentando conseguir que de João Pessoa, sei lá, para cá, que libere para começar a fazer a matrícula. Ela mandou vir na 2ª semana de dezembro. Agora já é a 3ª. Eu estou tentando aqui desde as 3h30 da tarde chamar um vigia e ninguém atende. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que a educação infantil é uma obrigação dos municípios. Apesar disso, nas 2 maiores cidades do estado, existiam 39 creches estaduais, o que levou as promotorias da educação de João Pessoa e Campina Grande a firmar um termo de ajustamento de conduta com o estado e municípios, para que 29 creches na capital e 10 na Rainha da Borborema deixassem de ser administradas pelo governo estadual e passassem a ser municipalizadas. Basta uma leitura, até superficial, da Constituição da República, de um lado, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de outro, para se constatar, para se verificar que as creches entram no conceito de educação básica. E a educação básica, ninguém duvida, ninguém desconhece, é obrigação, está na Constituição e está na Lei de Diretrizes e Bases do município, dos municípios. Então, já por isso, havia necessidade de essas creches e pré-escolas migrarem para o município. E foi isso que se fez através do termo de ajustamento de conduta de forma negociada. De acordo com a gerente executiva de Educação Infantil e Fundamental do Estado, Aparecida Uchoa, em João Pessoa, o processo já foi concluído em janeiro, mas em Campina Grande deve ser finalizado até o final desse ano. João Pessoa, nós fizemos um TAC. Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Secretaria da Educação e Ministério Público, e nós obedecemos todas todos os itens do TAC até o mês de dezembro agora. Dezembro agora nós finalizamos e estamos entregando para a Prefeitura Municipal de João Pessoa todas as unidades creche de João Pessoa, do município de João Pessoa. Campina Grande nós tínhamos 10 creches e entramos também junto à Prefeitura Municipal e o Ministério Público com um termo de ajustamento de conduta, e nesse termo nós estamos passando de forma gradativa as unidades creches para o município de Campina Grande. O secretário de Educação da capital confirma que desde o início do ano, todas as creches de João Pessoa são de responsabilidade da gestão municipal. Em janeiro de 2013, nós municipalizamos 9 creches. E agora, em 2014, nós municipalizamos as demais creches, totalizando, portanto, 29 creches. Ou seja, hoje, no município de João Pessoa, não existe nenhuma creche mais sob jurisdição do governo estadual. Em João Pessoa, todas as creches públicas do estado estão nas nossas mãos e nós vamos começar agora um trabalho nessas novas creches que vieram, de melhorar a infraestrutura, pintar, retelhar, refazer parte elétrica, hidráulica, e algumas delas nós vamos até expandir para ampliar o atendimento. Esta é a creche Roberta Tavares, no bairro de Mangabeira, da capital. De acordo com a direção, ela foi municipalizada em junho do ano passado. Atualmente atende 125 crianças e ainda esse ano deve passar por reformas na estrutura. Para mim foi mais do que positivo. E assim, todos já esses investimentos que vai vindo sendo feito com outros creches novos que estão construindo e que essas que foram municipalizadas agora,
eu acredito que vai ser um grande avanço na educação infantil. Campina Grande, até agora, só municipalizou 2 de um total de 10 unidades de educação pré-escolar e infantil. Caso não cumpra o TAC, o município será punido com multas. Se o TAC eventualmente for descumprido por qualquer dos seus signatários, por qualquer daqueles que se comprometeram a cumprir as cláusulas estabelecidas pelo Ministério Público, ele será executado. Então, a previsão de multa, a multa será executada e, naturalmente, com prejuízos monetários para aqueles que se comprometeram e não cumpriram com suas obrigações. Nós procuramos a secretária de Educação de Campina Grande, Verônica Bezerra, mas por telefone ela colocou em dúvida a credibilidade da nossa reportagem e não quis se pronunciar nem passar maiores informações sobre a municipalização das creches. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Manuel Cerejo, que vai falar sobre o transporte coletivo e os direitos dos passageiros. Estar na escola é um direito de toda criança desde o seu nascimento. Este direito está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente e registrado também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No Brasil, a educação infantil atende crianças de 0 a 5 anos de idade. Na primeira fase de desenvolvimento, que vai dos 0 aos 3 anos, as crianças são atendidas nas creches ou instituições equivalentes. A partir daí e até completar 6 anos, frequentam a pré-escola. Não existe uma regulamentação específica sobre como devem funcionar as creches, valendo para elas as mesmas diretrizes da pré-escola. A lei diz que a matrícula só é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Antes disso, a frequência à creche é uma escolha da família e uma oportunidade garantida pelo Estado. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que o Estado pode ser acionado na Justiça caso não atenda à demanda por creche existente. Não é por 20 centavos, é por direitos. Com esse lema, o país viu no mês de junho de 2013 uma onda de manifestações em diversas cidades que reivindicavam, a princípio, a diminuição no preço das tarifas e melhorias no transporte público coletivo. O protesto deixou bem claro ao poder público a insatisfação da população com as más condições dos serviços públicos prestados em diversas áreas, como saúde e educação, por exemplo. Em cidades como João Pessoa, o resultado foi a redução da tarifa de ônibus. Para falar sobre o serviço de transporte coletivo e sobre os direitos dos passageiros, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Santa Rita, Manuel Cerejo. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Agradeço a oportunidade, Cristina. É um tema polêmico, um tema que está em evidência devido a várias carências. Como é que o senhor avalia a qualidade do serviço de transporte coletivo oferecido aqui em João Pessoa, na Grande João Pessoa e na Paraíba, de maneira geral? Na maneira geral, envolvendo
A pergunta é muito pertinente. A Paraíba está carente, está em falta com um transporte que aprove os seus passageiros. Devido a quê? Devido à crescente demanda da população paraibana, e principalmente na região metropolitana. E com um acréscimo ainda além do crescimento, há os ônibus que não em quantidade ideal para o balanceamento da procura. Quais são as leis que disciplinam o transporte coletivo público e que determinam também quais são os direitos dos passageiros? De imediato, de cumprimento, são duas leis. Uma é praticamente recente, a de mobilidade urbana, que é a 1258, de 2012, onde ela abrange responsabilidades também. Responsabilidade, planejamento, estrutura, fiscalização e mais outros itens. E a mais ativa, a mais chegada à população, tanto carente como, de um modo geral, toda a população. É o nosso Código de Direitos do Consumidor, aonde determina, aonde esclarece, aonde tira dúvida dos seus direitos, tanto da empresa como do passageiro. De acordo com essas leis, como é que deve ser o serviço de transporte coletivo público? Inicialmente de boa qualidade. Em sequência, que ofereça condições de saúde, por incrível que pareça, devido à parte higiênica do ônibus, os dizeres de obrigações dentro de cada ônibus. Hoje, a necessidade de câmaras dentro deles. Devido ao quê? Devido também à violência que está imperando aqui na nossa querida Paraíba. E isso aí é necessário, isso já está sendo estudado com outras instituições, outros órgãos, para dar segurança ao passageiro, devido mais uma vez, repito, do crescimento populacional da nossa região. Em relação às tarifas, o que a lei diz sobre a definição dos valores das tarifas de ônibus? Em virtude das planilhas de custo, aí vem pneus, em termos da empresa, distância da sua rota, por exemplo, vamos mais próximo aqui, os ônibus de Bahia, por exemplo, tem que ter uma diferenciação da distância e de custo, além da situação dos ônibus no momento que hoje existe a obrigatoriedade de até 5 anos. E isso também leva em conta a parte tarifária, localização e distância. Em casos de abuso na cobrança desse valor, na definição desse valor, o que pode acontecer? Sendo provocado o Ministério Público, ou tendo ciência própria de mesmos de reclamações verbais, o Ministério Público, independente da minha pessoa, é o Ministério Público como instituição, o Ministério Público como entidade de defesa dos direitos da cidadania, ele instaura um procedimento administrativo que poderá redundar, inclusive numa ação civil pública em defesa do Estado e da população. Em caso, o que a lei diz? De quem é a responsabilidade pela prestação de um serviço com qualidade no transporte coletivo? A responsabilidade, nessa oportunidade, nessa ocasião, divide de órgãos. Se a locomoção, a empresa, ela recebeu uma concessão intermunicipal, por exemplo, o caso prático de Santa Rita, Santa Rita João Pessoa, é a responsabilidade direta do DER, do Departamento de Estrada de Rodagem, onde ela comanda a sua seção, a licitação,
e a fiscalização atuante e permanente da empresa, que faz esse percurso. No que diz respeito, do prático, João Pessoa, Bahia, aquelas que fazem percurso urbano dentro dos municípios dentro dos seus próprios municípios, Cristina, será de competência de cada DT-Trans da sua cidade. Uhum. Quais são os direitos estabelecidos em lei para os passageiros? Os passageiros terão direito, através, como eu falei anteriormente, do Código de Defesa do Consumidor, onde está, se não me engano, no artigo 14, 15, 16, especificando os seus direitos e também os seus deveres. Questão de dentro andar com sonorização, palavras altas, de baixo escalão, comportamento digno da obrigatoriedade. E também as empresas de oferecer condições mínimas de asseio, de segurança também, como eu falei anteriormente, e repetindo mais uma vez, e o estado técnico, mecânico da empresa. Uhum. Empresas que colocam um número insuficiente de veículos na frota, onde os passageiros são obrigados a andar em superlotação, que descumpram a lei de uma maneira geral, o que pode acontecer com as empresas e com os responsáveis, né, pela fiscalização dessas empresas? É uma pergunta pertinente, uma pergunta importante que a população precisa saber. Em casos dessa natureza, eu falo como o Ministério Público, ele instaura um procedimento de fiscalização, chama o órgão responsável, ou seja, DR ou os DT-Trans, faz ver a maneira, o ato que foi descumprido, dá prazo para restabelecer. Recentemente fizemos inspeções com acompanhamento do DR da frota da empresa Santa Rita, na qual lá foi constatados algumas falhas técnicas que foram analisadas e cobradas com prazo para retorno à circulação desses ônibus. E alguns que foram afastados definitivamente da frota. Uhum. Mas, por exemplo, o Estado e os municípios, eles podem ser acionados na Justiça? Eles podem. Inclusive, recentemente nós fizemos algumas recomendações, dando prazo para eles se aprofundarem, não uma fiscalização emergente e imediata, devido realmente o tema de hoje aqui, que é carente da situação de ônibus em boas condições de uso. E as empresas, elas podem ser proibidas de fornecer esse serviço? Elas podem, inclusive, serem cassadas as suas concessões, além da multa e a ação civil intentada. E, nesse sentido, nós já tomamos várias providências, tanto no município como no Estado. Ok. Recentemente, infelizmente, houve um acidente de trânsito envolvendo um ônibus intermunicipal que fazia o transporte em Santa Rita para João Pessoa. Alguns passageiros morreram. O que a promotoria fez em relação a esse caso? Foi constatado que o acidente foi provocado por falha mecânica do veículo? De imediato, o Ministério Público de Santa Rita instaurou um inquérito civil. Com a instauração desse inquérito, foi oficiado e notificado ao DR, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, de encaminhamento de laudos dos procedimentos que estavam sendo tomados e, durante o prazo, a Polícia Rodoviária pediu prorrogação de prazo para encaminhamento do laudo e, com a chegada definitiva, o laudo da Polícia Rodoviária Federal, autora da perícia, deu como falha mecânica. Do ônibus. Do ônibus. Mas o Ministério Público não se acomodou com esse laudo. Não é que tenha controvérsia contra o laudo, mas
incontinente, oficiamos a Polícia Civil através da Delegacia de Acidentes e requisitamos parte do inquérito que tinha sido instaurado para averiguação. Consta já no nosso inquérito remessa de cópias do que está sendo atuado. Oficiamos ao DR pedindo imediatamente a fiscalização a que eu me referi há poucos instantes. Nós participamos ativamente em companhia e foram 9 ônibus que foram constatadas e 5 que foram afastados da frota. Mas, não satisfeito ainda o Ministério Público, nós procedemos no cômputo geral já abrangente todo o transporte coletivo de Santa Rita, uma recomendação à Prefeitura Municipal, através do DT-Trans, para que procedesse vistoria em todas as empresas, que são em número de 6. Não só a vistoria de estado mecânico, mas sim de concessão, pneu, enfim, todos os ônibus, sob pena, num prazo razoável e sob pena de cassação e abertura de novas licitações. E, em igual tempo, nós também recomendamos ao DR que tomasse tal providência também com referência à empresa Santa Rita. Ok, para finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador como é que o cidadão pode fazer para denunciar, para reclamar sobre o serviço de transporte coletivo, caso esse serviço não esteja sendo oferecido com qualidade. Também uma pergunta que realmente o público tem necessidade de tomar conhecimento. E principalmente a classe operária, a classe trabalhadora, que sai de sua casa às 4 horas da manhã, como foi o caso do acidente de Santa Rita, e não tem um serviço adequado, um serviço de qualidade, deverá procurar o Ministério Público. É a cidadania, é a casa do Ministério Público. E também, se por acaso dá uma oportunidade, não tiver condições de ir, que se dirija através de reclamação direta com identificação ao DR, se for no caso intermunicipal. E nos DT-Trans na questão urbana. Mas se existem muitas cidades na Paraíba que o trânsito ainda não é municipalizado. Então, procurar a delegacia de polícia ou então a companhia de polícia militar e fazer uma reclamação escrita, que provavelmente essas instituições irão remeter ao Ministério Público. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É um tema envolvente, um tema que nos dá ânimo, nos dá energia, porque quem está carente dela, quem está precisando dela é a população que procura apoio no seu trabalho, na sua luta, na sua vida. E isso temos que estar atentos para o cumprimento da lei. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.